Bom dia, pessoal! Hoje vou confessar para vocês as razões e tudo o que aconteceu, a traição, as discussões, tudo. Começamos com um fato. Um cavalheiro ou homem decente nunca fala mal da mãe dos seus filhos, mas, neste caso, acho que tenho o direito de fazer isso por 3 razões. Vou citar 3 razões e vocês dizem se isso justifica falar mal dela. Primeiro, ela quer tirar a guarda dos meus filhos. A lei canadense diz que é 50 e 50 a menos que o pai seja viciado em drogas ou violento, 2 coisas que eu não sou. Portanto, não há razão para que ela peça a guarda total. Mesmo assim, ela está pagando para ir ao tribunal pedir isso e tirar meu direito de viver com meus filhos. Ela está me fazendo gastar pelo meu direito a minha metade da guarda. Segundo, ela destruiu minha capacidade de sustentar meus filhos. Ela não pode sustentar eles. Não tem vontade, disposição, saúde, conhecimento, emprego, nada. O único provedor sou eu e sempre serei. E vou me defender com unhas e dentes de quem ameaçar minha capacidade de sustentar meus filhos. O triste aqui é que essa ameaça é a própria mãe deles. E número 3. Há alguns dias, na cidade do México, fui agredido por 2 pessoas que me disseram: "Por que você abandonou sua esposa doente e seus filhos?" Então, quando minha integridade já está em risco, quando já sou agredido na rua, aí não me resta outra opção a não ser mostrar para vocês a verdade sobre quem é Katrina, o que ela está fazendo, como isso me afeta e o que ela está mostrando para vocês. Eu dou a vocês o meu ponto de vista, o meu lado da história. Sempre existem 3 versões das coisas: a dela, a dele e a verdade, que está em algum lugar no meio. Nós 2 vamos defender a nossa verdade. Mas como é que passamos de jurar amor eterno um ao outro para isso? Como é que eu passei de corar toda vez que via ela sorrir para isso? Quem eu achei que era o amor da minha vida virou meu pior inimigo. A pessoa que mais me machucou na vida e vice-versa. Como? Como? Do nosso ponto de vista, todos achamos que estamos certos e é difícil admitir quando a gente erra. Primeiro vou admitir todas as minhas falhas, erros e ofensas, e também vou defender a minha verdade a partir da minha versão. Se for me odiar ou denunciar minhas contas, ouça a minha versão antes. Falei sobre isso no podcast do Gus Goose Gray e não vou repetir aqui. Aqui eu só vou confessar o mais importante e vou mostrar os documentos para que não digam que estou apenas inventando, para que vocês vejam com seus próprios olhos a provas legais. Quando uma mulher deixa um homem porque não está feliz, esse não é o homem certo para ela. Todos aplaudem. Ela é uma guerreira, um exemplo a ser seguido, corajosa. Mas por que um homem? Por que ele não pode fazer o mesmo sem ser considerado um lixo de perdedor? A decisão de me divorciar foi a melhor para todos, para ela, para as crianças e para mim. Apoio essa decisão mais do que nunca. Nunca vou me arrepender dessa decisão. Katrina um dia verá todos os benefícios dessa decisão. Ela vai ver que eu estou certo e vai me agradecer pela decisão que tomei pelo bem dela. Isso é algo que eu nunca quis fazer. Nunca, nunca, nunca. Não importa o que ela ou os canais de piadas digam sobre mim. Fiquei calado, mesmo tendo o direito de dar minha versão. Não queria fazer assim, nem falar mal da mãe dos meus filhos. Também não quero tomar seu tempo ou prolongar o vídeo. Vou mostrar uma coisa atrás da outra. Rapidinho, começamos com este documento, que é a petição oficial de divórcio dela. E vejam aqui onde diz: ela está me processando por pensão alimentícia retroativa para os filhos e por pensão conjugal retroativa. Este documento é muito importante e este documento é a base do que ela está fazendo. Se vocês entenderem este documento, vão perceber que ela não é quem pensam e que esse divórcio também não é o que parece, nem o que os canais de fofoca disseram. O que significa pensão alimentícia e conjugal retroativa? Significa que ela está dizendo a um juiz que eu nunca sustentei nem ela, nem as crianças. E que, portanto, eu devo a ela pelos anos em que estivemos casados. Ou seja, nos 10 anos e meio de casamento que tivemos, ela diz que eu devo a ela, devo a pensão das crianças e a pensão dela. Processos como esse são reservados aos piores criminosos, aos homens mais irresponsáveis, e você deve estar pensando como isso é possível se ela nunca trabalhou. Bem, ela nunca teve um emprego e o único que trabalhou fui eu.
Pois é, isso é muito fácil de comprovar. Eu simplesmente mostro meus extratos bancários de 10 anos e meio atrás e assunto resolvido. Sim, mas o processo já fica registrado. Todos esses documentos podem ser tornados públicos. E eu, por ter sido processado por pensão alimentícia e pensão conjugal, já não sou elegível para ocupar qualquer cargo público no México. No México temos uma lei que fala das 3 R's: devedor, abusador, agressor. E se você tem uma dessas 3, já não pode ocupar um cargo público quando vai se inscrever para lançar sua carreira como político ou governador, independente do partido que seja. Vão te fazer uma série de perguntas, muitas perguntas. Entre elas está a pergunta: você já foi processado por pensão conjugal ou alimentícia? Você deve pensão alimentícia. E apesar de que a Katrina nunca faltou nada, o processo já está lá e realmente acaba com a minha carreira política. E esse era o meu sonho. Meu sonho era ter algum cargo político. Ao fazer isso, eu posso fazer uma mudança na Constituição e garantir que o massacre da população civil na minha comunidade, que ocorreu durante a Guerra Zapatista, não volte a acontecer. E ela, obviamente, não vai ganhar esse processo. Ela já sabia disso, é impossível ganhar. A intenção dela não era ganhar. A intenção dela era arruinar minha carreira política e destruir meu sonho de trazer uma mudança positiva para a minha comunidade em Chiapas. Vejam a malícia por trás desse processo. Nunca contem seus sonhos para ninguém, nem mesmo para sua esposa. E isso não foi coincidência, isso não foi um acidente, foi algo que aconteceu. Isso foi um plano minuciosamente detalhado, e isso me surpreendeu tanto quanto a vocês. Nunca imaginei que ela fosse capaz disso. Nunca passou pela minha cabeça que ela seria esse tipo de pessoa. Eu achava que a conhecia, achava que ela era muito madura, gentil, bondosa. Se nos separássemos, ela nunca seria capaz. Todos os vídeos que mostrei para vocês, falando bem dela, são verdadeiros. Era a imagem que eu tinha dela. Eu sou muito fácil de agradar. Não preciso que passem minhas roupas ou cozinhem. Só quero alguém de bom caráter. Eu realmente acreditava que ela era uma boa pessoa, não estava enganando vocês. Eu também acreditei nisso. Essa Guerra Zapatista foi o evento mais marcante que mais me afetou. Foi muito impactante quando criança estar na minha escola e ver os tanques do exército mexicano entrando às centenas para destruir nossas comunidades em Chiapas. E não temos uma cláusula na Constituição que garanta: isso não vai acontecer de novo. Algo tão doloroso que nunca contei para ninguém, para ninguém, para ninguém. Doía tanto pensar nisso que nunca contei isso a nenhum amigo. Katrina foi a primeira pessoa para quem eu contei e ela, maliciosamente, com esse processo me levou à ruína. E isso é só o começo. Quando eu apresento meus documentos e digo que Katrina nunca trabalhou, eu sempre paguei por tudo. Ela diz que esses extratos e comprovantes bancários são falsos e eu tenho que autenticá-los. Imagine o custo de autenticar anos e anos de extratos de cartões de crédito. E foi assim que a minha conta poupança, todas as economias da minha vida foram esvaziadas e eu ainda nem comecei a dar a quantia que ela quer e já não tenho mais nada. Vou contar tudo para vocês decidirem se o que ela está fazendo está justificado pelo que eu fiz com ela primeiro. Todos os documentos que vou mostrar para vocês são documentos originais. No YouTube, não é ilegal mostrar documentos legais oficiais. Não é ilegal. A menos que eu tenha uma ordem de privacidade contra mim, o que ainda não tenho, portanto, é válido. O que sim é ilegal é mostrar documentos falsos. Se eu apresentar documentos falsos, o YouTube fecha meu canal. Para resumir brevemente o que aconteceu desde o divórcio, minha conta poupança, investimentos, propriedades, rendimentos, ações, CETES. Tudo. Perdi tudo. Como ela fez isso? Bem, ela tem todo o respaldo da lei para me deixar sem nada. Vou dar um exemplo de como isso aconteceu. Como eu pago absolutamente todas as despesas dela, todas da casa, carros, tudo, as contas estão no meu nome. Não, bem, eu pago tudo pelo meu computador, online. Vou pagando todas as contas, telefones, internet, tudo. Bem, numa dessas eu paguei a conta de internet para uma empresa no Canadá chamada Telus, essa empresa. Mas eu me enganei. Em vez de pagar meu cartão de crédito, que eram $7.000, eu paguei para a linha telefônica.
Resumindo, os $7.000 que eram para o cartão de crédito, enviei para a linha telefônica. Então ligo e digo, por engano, dei $7.000 para vocês. Como eu estava tão ocupado, deixei para lá. Pensei, depois eu resolvo isso. Então, Katrina, olha aí no saldo que tem um saldo a favor de $7.000. E ela pede, vocês poderiam me mandar um cheque para o meu endereço, no meu nome, Katrina? Não, mas esse depósito veio da conta de débito de Diego Saul Reina. Ele está na Índia agora. Manda um cheque no nome dela para casa, ela troca e não me avisa. E é por isso que ela quer continuar usando Reina como sobrenome. Ela quer que o nome legal dela seja Katrina Reina, quando ela postou esse videozinho dizendo que vai manter o sobrenome Reina para que as crianças tenham o mesmo sobrenome. Sim, é verdade, mas também porque ela pode ligar para qualquer prestador de serviço, banco ou companhia e dizer que é a esposa de Saul Reina e enganá-los para que mandem cheques que depois cobram de mim. E como ela é a mãe loira, não tem nenhuma consequência legal. Se eu fizesse isso, o mesmo, ligar para uma companhia e pedir para reembolsar o dinheiro de outra pessoa com um cheque no meu nome, eu seria acusado de fraude, roubo de identidade e fraude bancária. Mas como é uma garota loira canadense, então não há fraude nenhuma. Como é uma mulher, não há fraude nenhuma. E assim, ela está me processando por tudo o que eu tenho 2 vezes. Ou seja, ela quer que eu pague para ela mais do que o dobro do que eu ganho, enquanto tira tudo o que eu ganho. Ou seja, ela quer toda a minha renda, depois de destruir todas as minhas fontes de renda. Ela fez com que minha renda caísse em 95%, e ao mesmo tempo, ela está me processando para que eu dê a ela 200% do que eu costumava ganhar. É preciso ser uma pessoa muito especial para destruir todas as fontes de renda de alguém. E já que elas foram destruídas, você ainda processa a pessoa pelo dobro dessas fontes de renda. Porque pode ser que ela esteja brava por todos esses vídeos que fiz sobre a religião dela, a Igreja Mórmon. A Igreja Mórmon é a coisa mais importante na vida dela. Não são os filhos, não é o marido. É a mitologia Mórmon que ela coloca no topo das prioridades dela. Ao fazer esses vídeos onde exponho que os profetas fundadores dessa religião eram casados com várias esposas, incluindo meninas menores de idade, talvez isso tenha sido o que a incomodou. Não sabemos, mas eu conto tudo para vocês. E vocês me dizem talvez o que eu poderia fazer. Bom, vou começar desde o início contando para vocês como tudo começou. As infidelidades, todos os problemas do nosso casamento, tudo desde o começo. Se você já viu essa parte no podcast do Gusgri, ou se não tem interesse em ouvir e quer ver essa parte, onde explico que ela está me cobrando $12.000 por mês, enquanto ela reduziu minha renda para quase 0 por mês. E se você quiser ver os documentos que eu tenho, avance para este minuto. Agora, se quiser ouvir a história completa, fique aqui. Vamos começar. Nós namorávamos à distância, não sabíamos nada um do outro. Eu cresci, meus pais eram mormons e ela também era mormon. E muitos dos meus amigos são mormons porque cresci com eles. Que fique bem claro, por favor, este vídeo não é para falar mal da igreja mormon. A grande maioria dos mormons são pessoas muito boas, mas a religião como um todo, enquanto organização, é sim muito prejudicial. Quando comecei a namorar a Katrina, ela me disse que precisava se casar com alguém que estivesse disposto a ser um mormon devoto com ela e criar uma família na fé mormon, e que isso não era negociável. Foi aí que cometi meu primeiro erro. Eu prometi para ela, sim, eu posso ser essa pessoa. Eu sei muito bem como é ser filho de um mormon e amigo de um mormon, mas não como é ser cônjuge de um mormon. E essas são duas coisas muito diferentes, e isso é fundamental. O início dos nossos problemas e, eventualmente, o fracasso do nosso casamento. Essa é a pedra angular do motivo pelo qual não conseguimos continuar casados. Eu não sabia, não fazia ideia do que era ser cônjuge de um mormon, só amigo de um mormon. Bem, eu a levei para um encontro. Tudo começou aí. Fomos ao parque, caminhamos, passeamos pela cidade de Vancouver. Ela morava na cidade de Edmonton, foi visitar a cidade. Eu disse, vamos passear. Levei ela aos parques perto da minha casa. Tudo muito legal. Depois de alguns encontros, fomos para a minha casa. Lá tivemos relações.
Ela diz que eu a pressionei do ponto de vista dela. Não foi sexo consensual. Ambas partes envolvidas estavam participando voluntariamente das relações. Assim que terminamos, ela começa a chorar e diz: quebrei a promessa que fiz no templo Mormon. Imagine como isso te destrói como homem, que depois de ter relações pela primeira vez com uma garota com quem você está saindo, ela começa a chorar dizendo que ter relações com você é uma tragédia. É triste, é prejudicial, é algo horrível, inaceitável. Eu não quero isso. Quando é aquele momento tão vulnerável que um casal tem, esse é o momento em que vocês devem se abraçar e aproveitar esse momento. O vínculo sentimental de ter tido sua primeira relação se transforma nessa toxicidade, nessa culpa que ela sente por causa da religião dela. É aí que começamos. Naquele momento ali eu devia ter percebido. Essa mulher vai colocar a religião dela acima de tudo. E esse devia ter sido meu primeiro sinal de alerta. Mas eu estava cego pelo amor e pela atração física. Eu estava com uma overdose de hormônios e não conseguia enxergar além da paixão. Eu caí nessa, vi ela loira, de fala inglesa, como o auge do sucesso e do sonho canadense. Desde o momento em que, como homem, você paga um encontro com intimidade, com lágrimas, ali não é o lugar. Se uma mulher transforma algo tão positivo como se conectar de forma íntima em um sentimento negativo, cheio de culpa e aflição, e ainda coloca a culpa em você, aí não é. Eu estava tão certo dos meus sentimentos por ela que pensei, isso vai dar certo porque existe amor, e esse foi outro erro que cometi. O amor não é tudo. Gente, o amor é muito legal, muito bonito. Aproveitar o amor como casal é bom, mas não é tudo. Antes de se casar, você precisa discutir elementos cruciais, básicos e fundamentais no seu relacionamento, como opiniões religiosas, como criar os filhos, como criar a los hijos, como gastar. Quem você ama hoje, menina? Necessidades, até que ponto os pais de ambos vão se envolver? Como vocês vão passar os feriados? Histórico médico e expectativas de ajuda em casa. Se você se calar, vou amamentar, se ela ficar, vão te ajudar para que as pessoas sintam que podem te dizer que você não está, que você não vai ficar bem. Que te ajude, que cozinhe para você, que limpe para você, o quanto você quiser, tudo isso precisa ser discutido. O amor não é suficiente. Amor nós tínhamos, claro, infinito. Eu a amava até o céu e era recíproco, mas tínhamos essa diferença fundamental. A visão e a crença religiosa. Para mim não tem absolutamente nada de errado sair para um encontro com um cara de quem você gosta e acabar tendo relações. E para ela, é humilhante começar a chorar quando isso acontece. Bem, depois que para de chorar, ele diz, é melhor você se casar comigo e virar uma mulher honesta. Honesta diante de quem? Diante da religião Mormon, e eu, convencido de que amá-la é suficiente, digo, claro, sem problema, quando você quiser. Nós nos casamos, início dos problemas, ou já de cara, antes mesmo de nos casarmos. Acontece que eu tenho que falar com alguém da igreja Mormon, um bispo que eu não conheço, um homem branco de 60, 70 anos, e dizer para ele, veja, eu preciso ser castigado, e preciso me arrepender porque tive relações com a mulher que amo e com quem quero me casar. E esse sujeito? Me enviam para uma igreja Mormon em Vancouver. E eu tenho que sentar em uma sala de porta fechada e explicar para essa pessoa que tive relações com minha namorada. Para começar um processo de arrependimento, enquanto você não tiver essa aprovação da igreja Mormon. Ela ainda me vê como algo ruim na vida dela, não como algo positivo. Meninas que estão vendo este vídeo, se um cara de quem você gosta, que você ama, te diz, eu te amo e estou disposto a fazer tudo por você e vamos seguir em frente juntos. Isso é algo positivo ou algo negativo? Bom, na mitologia Mormon, isso é algo muito, muito negativo. A menos que o fulano. Daí o bispo diz, sim, bom, não sou só eu que tenho que passar por esse processo de arrependimento, ela também. E esse processo é muito mais severo, agressivo e humilhante. Para as mulheres, é baseado em fazê-las sentirem culpa e vergonha. Só fazem com que se sintam sujas e envergonhadas de si mesmas. Um painel composto apenas por homens lhes impõe uma culpa imaginária, insuportável.
Ela precisa ir a portas fechadas para ser entrevistada por 3 homens brancos mais velhos, sendo interrogada sobre sua sexualidade. E esses 3 homens vão decidir o castigo, isso se chama o bispado. Eles vão decidir sobre as decisões e o corpo dessa mulher. E para todas as senhoras que comentam que eu sou o típico machista mexicano por tê-la deixado, nada disso, senhoras. É justamente o contrário. Eu sim me oponho a essa subjugação machista. É um patriarcado ao qual Katrina se submete voluntariamente. Se ela não se importa com a dignidade dela como mulher, eu me importo. Eu a deixo porque não posso ficar com alguém que apoie essas ridicularias. Não é possível que eu tenha mais senso de justiça e dignidade pelas mulheres do que ela mesma. Depois dessas entrevistas, imaginem o estresse que ela estava sentindo. Na verdade, não lembro com que frequência precisava ir àquela igreja para que a trancassem. E eu esperando. E ela saía de lá com uma negatividade que passava para mim. E isso é rotina na igreja Mormon. Crianças a partir dos 12 anos, até mesmo com 11 anos. Meninos e meninas são interrogados sobre sua sexualidade, se masturbam, se têm desejos sexuais, se sentem atração pelo sexo oposto. Tudo isso são interrogados por homens idosos a portas fechadas. Isso, obviamente, é traumatizante. Se isso não fosse traumatizante, Katrina não teria começado a chorar, depois de ter relações com alguém que ama. É simples assim. Aí está a evidência do quão prejudicial é a sua religião. Essas entrevistas têm o propósito de determinar se esse jovem ou essa jovem são dignos de ir ao templo ou de tomar os sacramentos, que é o equivalente à hóstia que te dão na Igreja Católica, a representação do corpo de Cristo. Bom, aí começou para mim. Por que eu tenho que dar uma explicação para esses velhos que eu nem conheço? Bom, depois me dizem, você tem que passar por um processo de arrependimento, casar no templo e pagar sua contribuição, que é 10% da sua renda total para a igreja. A igreja Mormon tem a maior quantidade de dinheiro que já foi reunida na história da humanidade. Maior que Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, é isso mesmo. Eles são a igreja mais rica do mundo, a organização religiosa com mais dinheiro na história e tem poucos membros, menos de 1% da população são mormons. Mas o sistema deles está estrategicamente e astutamente estruturado para cobrar pagamentos de forma muito inteligente e criativa. Eles impõem uma culpa esmagadora aos seus membros, que só é aliviada ao pagar, e também aos não-membros que se casam com um membro. Eu, como não crente, pensei que poderia escapar de pagar, mas eles doutrinaram muito bem a Katrina para que ela me obrigasse a pagar. Imagine um negócio onde o seu cliente, por obrigação, sente que precisa trazer outro cliente. Por isso, os mormons nunca vão ser felizes se seu cônjuge não pagar suas contribuições. E se você não contribui para esse fundo, então eu não posso me casar no templo e já não posso transformá-la em uma pessoa honesta. Quando se disse casa comigo, não foi? Eu dizia para nos casarmos no civil, ela disse para nos casarmos pela igreja Mormon, a qual exige 10% da sua renda e eles anotam tudo. Não é que você vai deixar uma oferta anonimamente numa cestinha que passam. Não. Então eu explico para ela. Sabe, Katrina, eu não posso ficar pagando essa contribuição, estou fundando minha empresa, estou tentando fazer minha construtora crescer. Fiquei fora do país aguardando minha residência permanente, que acabei de receber, então preciso focar nisso. Não vou dar 10%. E ela me diz, tudo bem, não se preocupe, sem problema. Mas a cada 2 ou 3 meses, ela vinha até mim chorando, dizendo que estava triste porque não estamos casados. No templo, na mitologia Mormon, acredita-se que existem 3 céus, 3 graus de glória. O último é o celestial, e somente os mormons que se casaram no templo Mormon vão para o último grau. A vantagem desse grau mais alto de glória é que lá vive Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não vai viver com a multidão, ele vai viver só com os contribuintes, aqueles que realmente pagaram seu dízimo na igreja. Elas me disseram, precisamos confirmar que você é membro desta igreja. Eu disse, sim, sou sim. Meus pais me batizaram nessa igreja e eu tenho um bispo em Chiapas que me registrou e me deram algo chamado de sacerdócio. Eles me disseram, bom, então mostre essa cédula de membro. Mas eu não tenho.
Minha casa caiu uma vez por causa da enchente. Perdemos tudo. Não tenho, mas pode ligar. Te passo o telefone do bispo, mas ele não fala inglês. Ofereci traduzir, mas disseram que não confiam na minha tradução. Esse bispo diz que não fala inglês. Mas como assim? Se inglês é o idioma mais comum, é o idioma de Deus, como esse Zé Ninguém não fala o idioma de Jesus Cristo, que é inglês? E no processo deles confirmarem se eu sou realmente membro da igreja Mormon, como se eu tivesse motivo para mentir, eles querendo confirmar se sou membro dessa igreja, promovem uma série de humilhações horríveis com as pessoas da minha comunidade. Apesar de eu não ser nem um pouco simpatizante da religião Mormon, sim, eu tenho muito carinho pelas pessoas com quem cresci dentro dessa igreja que me trataram com muita bondade. Eu, ao ligar para quem era meu bispo em Chiapas, fui testemunha de como os bispos canadenses o trataram com um desprezo horrível. Depois, ele próprio assinou um documento de próprio punho, onde diz: eu batizei essa pessoa e a confirmei. E dizem: este documento não é válido, porque essa pessoa não vale nada para nós. Tem que ser um registro no computador. Eu, senhor, estou em Chiapas, o estado mais pobre do México. Não temos computadores, tínhamos acabado de passar por uma guerra civil, não há computadores e eles entraram. Impossível acreditar que não sou só eu, que todas as autoridades da igreja Mormon em Chiapas estavam dizendo a verdade. Ou seja, você está me dizendo que não confia que os próprios Mormons do México dizem a verdade para os Mormons do Canadá? Quer dizer, entre eles mesmos não confiam. Por quê? Porque somos mexicanos. Do terceiro mundo, não somos brancos, nem falamos inglês. No livro de Mormon, diz que a América era habitada por tribos brancas, certo? Brancos, assim, europeus, que vieram de Jerusalém, os nefitas, os que se comportavam mal, que eram promíscuos, iníquos, que não obedeciam, que eram covardes, preguiçosos. Deus os castigou, colocou neles uma maldição de pele morena. E que por isso os astecas, os maias, os chichimecas, todas essas culturas lindas, as culturas pré-hispânicas eram morenos, como castigo do Deus Mormon. Então, aí já dá para ter uma ideia de como eles nos veem. Nós, mexicanos, somos os lamanitas, os descendentes dos cínicos. Então imagina estar casado com alguém que realmente acredita que a cor da sua pele é uma maldição de Deus. Bom, lá estou eu, me humilhando, tentando argumentar com esses mormons canadenses, explicando por que não tínhamos um computador em Chiapas em 1990 para registrar que eu fui batizado. E aí eu fico com muita raiva, muita indignação de como eles estão tratando os próprios mormons de Chiapas. E eu me distancio dela, mas não posso deixá-la porque já tenho isso, essa chantagem de que já tivemos relações, agora você tem que ficar comigo para o resto da vida. Mas mesmo assim, eu disse, tudo bem, ou seja, eu estou disposto a fazer tudo. Esse foi meu erro, eu errei, nunca disse para ela. Sabe, Katrina? Eu me sinto muito envergonhado, assediado, chantageado pelo complexo de superioridade dos caras da sua igreja. E você está me fazendo me submeter e me humilhar diante deles? Eu sou seu marido e você tem que me amar. Assim como eu te amo e não coloco ninguém acima de você. Você está me fazendo obedecer esses palhaços ridículos com síndrome de superioridade que me veem a mim e a todas as pessoas da minha comunidade como inferiores. Por favor, me coloquem em primeiro lugar e não eles, eu teria dito. E se tivéssemos ido à terapia de casal, teria se resolvido, eu explico para a terapeuta. Sabe de uma coisa, senhorita? Doutora? Ou como se diga, bem, eu me sinto muito mal, me sinto muito humilhado, me sinto muito rejeitado. Como é que esses caras não acreditam nas pessoas do meu bairro? E agora, que já estou divorciado e tive tempo para pensar exatamente em tudo o que aconteceu. Olhando em retrospectiva, percebo que a razão pela qual os mormons canadenses não acreditaram nos mormons mexicanos é porque simplesmente não os veem como iguais a eles. Eles não conseguem imaginar que um mexicano possa fazer parte da família deles, ser igual a eles, seu irmão, seu tio, seu cunhado. Não, eles te veem como uma pessoa distante sobre a qual o livro de Mormon falou. Você foi amaldiçoado por causa da sua cor de pele? Eu já estou acostumado com racistas. A gente simplesmente ignora. E só. Mas quando a própria mulher que no altar jurou te amar e te respeitar, está te fazendo se submeter a eles,
Tudo isso foi culpa minha porque menti para ela e a fiz acreditar nessas fantasias ridículas. Fingir ser como um Mormon, igual a ela, mesmo sabendo que nunca acreditei nessas besteiras. É minha culpa, não é justo com ela que eu tenha mentido dizendo que sim, sou Mormon. E por isso, eu acho que é uma boa ideia me divorciar dela, porque ela ainda é jovem e atraente, e ainda está em tempo de se casar com um Mormon. Que ela concorde com essas bobagens, que também acredite que nós, os hispânicos, os mexicanos, os nativos americanos, temos uma maldição do Deus Mormon que nos deu uma pele morena. Ela pode ser plenamente feliz com um homem que realmente acredite nisso, assim como ela. E tomar essa decisão de me divorciar dela também não significa que eu esteja me divorciando de mim mesmo. Tenho que perder tudo pelo que trabalhei anos. Vim ao Canadá com fome e o sonho canadense, lutando desde então. Por que ela tem que ser dona de 100% de tudo o que eu consegui além disso, 100% de tudo o que eu ganho além disso, 100% de tudo o que eu vou ganhar nos próximos anos? Se tivéssemos ido à terapia de casal, talvez a doutora tivesse explicado para ela e pronto, talvez tivesse explicado para nós. Sabe, crenças religiosas funcionam assim, é como agem os religiosos. Talvez ela tivesse dito a Katrina. Sabe, alguém que não acredita na sua religião? Não combinam. Talvez chegássemos a um acordo, mas nunca disse para ela. Fizemos uma terapia de casal baseada na igreja dela, na qual conversamos com um bispo sobre o arrependimento. E isso é baseado na culpa. Em você é um pecador, você causou sofrimento a Cristo? Já sabe como é a narrativa religiosa. E isso só piorou as coisas. Por um ano tive que ir a sessões na igreja dela, onde nos davam algumas orientações. Nos deram para ler um livro escrito em 1940, escrito pelos mesmos profetas polígamos que fundaram a igreja Mormon. Então, imagina só, foi um processo no qual eu me senti super distante dela, mas muito comprometido. Quer dizer, vocês entendem, eu estou 100% comprometido com ela, mas emocionalmente distante, acho que dá para entender. Depois teríamos nosso primeiro filho. Jalisco nasceu e o compromisso aumentou. E para ela foi o contrário. Ela me disse, eu queria estar casada no templo antes do nosso primeiro filho nascer. Na mitologia Mormon, as famílias são eternas. E uma vez que você morre, seu pai continua sendo seu pai. E seus filhos continuam sendo seus filhos pela eternidade. Numa igreja normal, você se casa. E o casamento dura até que a morte os separe. E isso é, na minha opinião, para adicionar um pouco mais de valor à mensalidade que você está pagando. Quer dizer, bom, eu estou pagando, mas é pela eternidade. Estou comprando o meu lote no Novo Éden, praticamente. Assim eu continuei me afastando emocionalmente dela, porque sou fundamentalmente incompatível com a crença religiosa dela, que é ridícula e prejudicial. Mas continuo aumentando meu compromisso de fazer tudo como homem para sustentá-la, tentar fazê-la feliz, sustentar o filho que já temos. Bem, e ela continua vindo me dizer, chorando que nosso filho já não vai nascer numa família eterna. Não estamos selados no templo. Você não está pagando sua mensalidade? Isso ao mesmo tempo em que ela está comprando coisas ridículas, coisas desnecessárias. E assim continuou esse distanciamento e eu continuei com o mesmo erro de não contar para ela. Eu lamento muito, por toda a minha vida vou lamentar não ter contado para ela. Por isso, pessoal, se algo incomoda vocês no relacionamento, falem para a pessoa, não guardem para vocês. Eu, por querer evitar conflito, não falei para ela. Eu prometi para ela, vou ser Mormon, vou te levar para a igreja Mormon, e quebrei essa promessa. Eu sentia muita vergonha de não ter cumprido essa promessa que nunca contei para ela. Como eu me senti? Me senti completamente distante dela. Bom, daí vem outro acontecimento importante. Coloquei a bandeira do México na Torre Trump, na cidade de Vancouver. E começo a receber milhares de mensagens de pessoas me pedindo ajuda, me agradecendo, me parabenizando, pedindo orientação migratória e uma minoria de mensagens de mulheres dando em cima de mim. E eu respondi para uma delas, tipo, entrei na brincadeira e aí percebi que senti aquela faísca que já não sinto com ela. E aí foi o segundo erro, meu segundo erro, eu admito 100%.
Comecei a conversar com outras mulheres, em vez de ir para a terapia, me comunicar com Katrina e dizer: sabe de uma coisa? Sua religião é uma fantasia, sua religião é prejudicial e tóxica, e é assim que me sinto. Como podemos resolver isso? Vamos sentar e conversar. Eu não fiz isso. Primeiro erro número 1. Quando começaram a me mandar fotos, um monte de mulheres muito atraentes, e eu: e aí, como você está? Oi, o que você está fazendo? Não, estou aqui. E você? E aí foi onde, se já estávamos indo ladeira abaixo, ali despencamos de vez no precipício e assim começou. E da minha parte, houve muitas infidelidades psicológicas, ou seja, eu já não me abria com ela. Quando eu tenho algo que me pesa, que me dói, eu não conto para ela, conto para outras mulheres e uma coisa leva a outra. Assim, primeiro começa conversando, depois mandam fotos e depois você vai encontrar a pessoa. E assim foi a perdição do meu casamento, comecei a ver e sair com outras mulheres. Em vez de contar para Katrina, mas as crianças foram o maior amor que já senti. Sair com minha família é a melhor coisa que já me aconteceu, apesar de eu ter me desconectado amorosamente de Katrina. A maior alegria da minha vida era sair com ela, com eles, com todos, com as crianças e com a mãe deles. Você não precisa estar apaixonado pela mãe dos seus filhos para se mergulhar na imensa felicidade que é sair com seus filhos e a mãe deles. Todos os vídeos que mostrei para vocês da felicidade com meus filhos são 100% reais. Nunca vou conseguir descrever a alegria que eu sentia com eles. E essa é a minha maior perda. É o que mais me dói, porque Katrina não quis continuar sendo uma família. Depois que eu terminei o relacionamento amoroso com ela, eu supliquei que a separação fosse apenas entre nós dois e que todo o resto continuasse. É o que eu mais amo, o que eu mais desejo. Mas ela não quis. Disse para as crianças que nós nos divorciamos, que eu tenho que sair de casa e quer a guarda total. Eu terminei o relacionamento amoroso, sim, fui eu, mas foi ela quem separou a família, me dando a desculpa. São expectativas da família e sociedade. Se você termina com a mãe, o homem deve sair de casa. Não me importo com isso. Se as crianças, que são o que eu mais amo, amam a família, por que desintegrá-la? Avancem para setembro de 2023, quando chegou um ponto em que Katrina não confiava em mim para nada. Obviamente, ela tem seus motivos. Como diz o ditado, se a burra não era arisca, ficou assim. A vida de pai de família é incrível, mas não tenho uma conexão com ela. Então, se eu já não tenho uma conexão com ela, por que ter 3 filhos com ela? Se eu já não sentia um amor romântico, por que engravidá-la uma terceira vez? Primeiro, a razão mais óbvia: dormimos em camas separadas, mas moramos na mesma casa. Não vamos nos enganar, senhores. Dormir e ter relações são 2 coisas diferentes. Ok, vocês vão dizer que só tem relações se estiverem super apaixonados, por favor? E a outra razão, as crianças dão muita alegria. Essa última bebê tem sido uma fonte de risos e amor. E aqui aprendi outra lição muito importante. As crianças não resolvem um relacionamento fracassado, elas te distraem e te trazem amor. Sim, mas só a comunicação, honestidade, confessar tudo o que você sente e terapia salvam um relacionamento fracassado. Na verdade, eu estava vendo que cerca de 3/4 das mulheres não amam seus maridos, não estão apaixonadas por seus maridos. Elas amam a vida em casa, estar em casa, o marido sustenta elas e elas estão lá com os filhos e no fim de semana saem para comer com os filhos e o marido. Super legal. Mas estar apaixonada pelo marido? Não. E o mesmo vale para os homens. Li que a maioria não ama profundamente suas esposas, não as vê como o grande amor. Não é aquela vontade diária dela, sabe? Simplesmente eles não têm dinheiro para um divórcio. Aí pensem nessa estatística. Bom, isso fez com que eu me sentisse cada vez mais e mais distante. Até que eu já não a via mais como esposa, eu a via como uma colega de quarto, uma roommate, e eu adorava isso. Porque estamos trabalhando em equipe para cuidar das crianças, você fica em casa com as crianças, não precisa fazer nada, nem limpar, nem cozinhar. Eu pago tudo.
Vamos de férias 2 ou 3 vezes por ano. Disneylândia, Miami, México, praia. Onde você quiser ir, eu levo vocês 2 ou 3 vezes por semana. Quer sair para comer? Vamos levar as crianças ao parque, ao cinema, fazer isso juntos. Amo ser pai de família e você é minha companheira de equipe. Outro erro que eu cometi, aqui vou admitir todos os meus erros, as pessoas, amigos que me perguntavam: e aí, como vai o casamento? Sim, tudo bem. Eu não gosto de ficar contando meus problemas para as pessoas nunca, porque 90% delas nem se importam e os outros 10% ficam felizes que esteja acontecendo com você. Nunca conto meus problemas para as pessoas, só para quem realmente confio e me pergunta: e aí, como vai o casamento? Ah, tudo bem, quer dizer, é um casamento aberto, ou seja, eu faço as minhas coisas e faço o que eu quiser. E criamos os filhos e vivemos juntos, somos colegas de quarto, temos quartos separados, isso é outra coisa. Desde o começo do nosso casamento, nunca dormimos na mesma cama, dormimos em camas separadas. Quando morávamos em um apartamento pequeno, não tínhamos os mesmos horários para dormir. Eu acordava às 5 da manhã para trabalhar e ela ia dormir às 3 da manhã, acordava ao meio-dia. Então não tínhamos o mesmo horário, dormíamos em camas separadas. Quando mudamos para outra casa, já estávamos separados como colegas de quarto. Na última casa, cada um tinha quarto, cozinha e banheiro próprios. Ali foi como o último passo para perder nossa intimidade, não dormíamos mais na mesma cama. E eu aproveitava tanto a vida em família, com as crianças, que comecei a procrastinar e deixar de lado minhas responsabilidades como marido. Entrei em uma zona de conforto que era muito conveniente. Eu simplesmente aproveitava os momentos com as crianças, levava elas para passear em família. E já não estou mais me comunicando com minha esposa sobre o que me incomoda e o quanto me sinto desconectado dela. Erro meu, e esse foi outro erro que cometi. Eu já me identificava como um homem solteiro que tinha um colega de quarto. Isso sim, eu falei para ela, disse: sabe de uma coisa, Katrina? Eu te vejo assim e propus isso. Sabe de uma coisa? Vamos esquecer esse casamento que temos e vamos focar nas crianças, tá bom? Olha, a gente leva eles para passear, dá a melhor infância possível, uma infância dos sonhos. Eu trabalho, eu ralo, eu dou um jeito, mas eu te sustento em tudo. Você nem precisa se preocupar com nada. E ela me dizia: bom, sim, tudo bem, quer dizer, poderia ser uma opção, poderia ser uma solução se chegar nas piores consequências. Por anos falamos sobre separação. O que ela diz no vídeo que terminei com ela do nada não é verdade, pessoal. Há anos a gente fala sobre uma possível separação e nessa separação sempre concordamos mutuamente que seria amigável, que íamos ficar com as crianças na mesma casa para que elas pudessem aproveitar a mãe e o pai no mesmo lugar e aproveitar o máximo possível. Essa história de que eu terminei com ela de repente não é verdade. A gente já vinha falando de divórcio e separação há anos e eu entendia que nossa prioridade seriam as crianças. Quem ficou mal nessa história foi ela. Bom, se perguntarem para ela qual foi o motivo do divórcio, do ponto de vista dela, ela vai dar uma razão. A infidelidade dela, tudo bem. Se me perguntarem qual foi o motivo do divórcio, do meu ponto de vista, são 3 razões. A religião dela, ela nunca vai ser feliz. E aqui vem a pergunta muito difícil. Eu não tenho depressão, é muito fácil para mim ser feliz. Muito raramente me senti triste. Mas ao discutir com Katrina, me senti o mais miserável que já me senti na vida. Ela discutia comigo por tudo e arruinava minha criatividade e meus projetos. E já era só isso que fazíamos, discutir na frente das crianças. Ninguém mais estava desfrutando daquele amor familiar, era só discussão. Agora, é válido que um homem se divorcie para deixar de se sentir miserável? Escolher sua parceira é a decisão mais importante da sua vida. Vai afetar sua saúde, sua mente, finanças, sucesso, tudo. Se na primeira vez você não acertou, vale a pena tentar de novo? Todos nós merecemos ser felizes, mesmo que seja necessário um divórcio para isso. Para toda mulher se diz: é claro que merece ser feliz, mas isso também se aplica aos homens? E assim, minhas 3 razões: sua religião, a felicidade e sua qualidade como esposa. Ela não limpa, não cozinha. Acabamos de ver este vídeo que ele acabou de postar ontem à noite, no qual ele dá uma atualização de como estão as coisas, de como tudo está indo. E vocês veem que a casa está muito bonita e limpa? Bom, ela só limpou para fazer esse vídeo, só para o vídeo.
A casa não fica assim, nunca ficou assim. Muito raramente ficou assim. A única vez que a casa ficou assim foi quando eu paguei. Para que viessem meninas limpar, eu tinha uma equipe de limpeza que vinha limpar a casa. Nunca ficou assim, só ficava assim. Olhem, esse é o estado em que Katrina deixava a casa. Todos os lugares onde moramos a maior parte do tempo por 10 anos. Eu cheguei em casa depois do trabalho e encontrei isso. Eu cozinhava minha comida e preparava meu lanche para trabalhar no dia seguinte, pois ela não cozinha. E eu a ouvia me repreender porque eu não estou pagando minha cota para a igreja Mormon, ou me repreendia por alguma coisa, dizendo que eu não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo, e eu ficava lá ouvindo ela reclamar de algo que eu não estou fazendo. Nessa casa imunda, tudo bagunçado, e eu acabei de cozinhar. E depois eu vou ver a conta de algum gasto ridículo que ela fez, gastando em excesso. A casa imunda, ela nunca cozinhou nem limpou. Ela ainda me repreende por não pagar minha cota à igreja Mormon. Reclama chorando, dizendo ser infeliz. E eu, trabalhando arduamente por horas, ela gasta muito, me compra cada besteira caríssima que só vai usar uma vez. Por exemplo, esse negócio para esquentar tortilhas que ela comprou. Eu até fiz um vídeo tentando usar para alguma coisa, né? Caríssimo, né? Nem lembro quanto custou. E essa compra foi nos últimos anos, quando eu já ganhava mais, quando eu ganhava pouco, que estava apenas começando. Quando trabalhava na construção, fazia cerca de 12 horas diárias ao ar livre, sob neve e chuva. Eu tenho tendões cortados. Aos 17 anos, cortaram todos os tendões das minhas 2 mãos. É muito doloroso trabalhar na construção, para mim era. Imagina, eu acordo às 5 da manhã e deixo ela dormindo. Saio para trabalhar para ganhar o pão, chego exausto do trabalho e chego e compro uma besteira. Uma vez eu estava super estressado com as contas. Não terminei o trabalho porque os funcionários me deixaram na mão. Trabalhei até a noite e fiquei com as costas acabadas. Éramos uns 15 em Vancouver e finalmente terminei o trabalho, mas não queriam me pagar. O cheque não chegava e eu chegava em casa e via as contas dos cartões de crédito. Ela gastou $900 em assinaturas de livros online, assim, romances, não livros de ficção online. E eu, Katrina, o que você está fazendo? Para você como homem, que façam isso. Isso é o equivalente a, como mulher, você chegar em casa e encontrar seu marido na cama com outra. Amigas, donas de casa. Pense se você levanta para cozinhar para o seu marido, você o cuida bem? Você lava a roupa, lava os lençóis da cama, leva as crianças para a escola, prepara o lanche delas, busca elas, tudo isso. E um dia você chega em casa e encontra ele na cama com outra. Bom, é assim que um homem se sente quando vai trabalhar e você compra uma besteira, quando desperdiça o dinheiro dele com bobagens. Olhem essas fotos. Na casa você nem consegue andar. Todas essas coisas fui eu que paguei. Todas essas coisas que vocês veem no chão eram dinheiro, e esse dinheiro era o meu tempo, a minha vida, a minha juventude, que eu não vou recuperar mais. Imagina a falta de respeito com você como provedor, desperdiçando suas horas de trabalho com besteiras. Eu explicaria para ele como meu trabalho é difícil, como ganhar dinheiro é complicado, as coisas estão caras e há muitas contas para pagar. E ela sentava para me ouvir como se tivesse entendido. Eu pensei que ela tinha entendido. Disse, dessa vez ela vai me considerar, não sei o que aconteceu. Eu gastava mais tempo explicando para ela, dizia, olha quanto custa isso, quanto tempo me leva para conseguir isso. E eu tinha aquela pequena luz de esperança de que ela já tinha entendido, que já ia me considerar. E em alguns meses ela voltava a comprar outra besteira. Esse negócio de compras compulsivas e inúteis nas mulheres é como a infidelidade nos homens. Se sua amiga te trai com seu namorado e você senta para explicar como se sente e ele finge que já entendeu e você sente que ele vai mudar. Eu achei que ele mudaria, que passaria a me considerar e que já tinha entendido como é difícil ser provedor para que em alguns meses eu chegasse em casa. E aí, comprou mais uma besteira? Igual quando você fala com seu namorado sobre seus sentimentos e como dói a traição, depois de 6 meses, vê ele com outra mulher do mesmo jeito? Cospe na minha cara seria melhor e eu me sentiria menos ofendido. Essas 3 coisas sempre entendi. Bom, ele tem sua doença crônica, vamos falar sobre isso, a doença dele é imunológica, impossível de ver em um diagrama.
Por exemplo, se alguém não tem uma perna, se tem colesterol alto, você faz um exame clínico e lá aparece a doença. No caso dela, é 100% interna, não tem como comprovar, não dá para ver. E por anos, esse foi o acordo. Eu não tenho uma doença crônica, mas agora, assim que nos divorciamos, ela já vai à academia todos os dias. Ela entrou na escola, está ativa, está em aplicativos de namoro, nos fins de semana sai e chega às 3 da manhã. Aqui está, esta é a câmera de segurança que temos em casa. Vejam a hora que ela está chegando na caminhonete, que é minha, mas agora ela já é a dona. Sai para patinar, dançar e comer, então penso, e aí? Ou seja, ela fingia a doença. Como assim? Logo após o divórcio, ela tem toda a energia que nunca teve durante nosso casamento? Nos primeiros anos, ela passava a maior parte do tempo livre na cama, ou todo o tempo livre, ou praticamente todo o tempo na cama. Às vezes, ela não saía do quarto o dia inteiro, ou por vários dias. A saúde dela melhorou muito nos últimos anos, antes do divórcio, o que influenciou minha decisão de deixá-la. Se ela não tivesse melhorado, mesmo sabendo que é válido eu buscar ser feliz, eu teria ficado com ela e teria aguentado tudo, teria ficado calado pelo resto da minha vida. Pelo menos até que os filhos fossem adultos, como eu digo. A doença dela não pode ser vista, só pode ser medida pelos níveis de energia dela. E quando fui casado com ela, nos primeiros 8 anos, esse nível era muito baixo. Nos eventos da minha empresa de imigração, churrascos com amigos ou eventos para os quais eu era convidado, quase sempre eu ia sozinho. Ela quase nunca quis ir comigo. Ela só tinha energia para os eventos da igreja dela, às vezes ficava 3 dias no quarto e só saía para ir à igreja. Quando nos separamos, ela começou a agir como uma pessoa saudável. Imediatamente, saiu para andar de patins, fazer stand-up paddle no lago. Mas isso é o que eu vejo, eu não posso falar sobre a saúde dela, ou como ela se sente em relação à energia, isso só ela sabe, eu só mostro para vocês o que eu vejo. Eu sempre evitava reclamar com ela, tipo, você não faz nada em casa? Eu tinha que estar muito frustrado, tinha que ser uma discussão bem séria para eu chegar ao ponto de reclamar com ela por não fazer nada em casa. Ela só cuidava das crianças, mas nem cozinhava para elas. Estar casado com alguém com uma doença crônica ou uma deficiência física é incrivelmente complicado. É muito difícil emocionalmente para todos. Eu não fazia ideia. Ela me avisou desde o começo que tinha uma doença crônica, que tinha níveis de energia muito baixos. E ela me avisou desde o primeiro encontro que não poderia ser uma dona de casa dedicada. Quando criança, vi minha mãe com 2 empregos. Ela chegava, tinha 1 hora para cozinhar, preparava um jantar bem gostoso e ia para o 2º emprego e voltava à noite para limpar. Obviamente, eu não esperava isso, mas não fazia ideia de que receberia tão pouco em termos de limpeza em casa. Mesmo ela avisando, era frustrante porque eu me sentia mal sempre que reclamava com ela. Mas quando ela tinha um pouco de energia e começava a limpar, só um pouco, já começava a brigar comigo. E reclamava que não estávamos dividindo as tarefas igualmente, 50-50. E como nunca combinamos que, se eu fosse o provedor, parte das tarefas da casa ficariam comigo. É o que eu dizia. Você tem que conversar sobre tudo isso antes de casar. Então era só discussão, porque eu dizia para ela, você não pode ficar na cama 7 dias por semana e de repente no domingo você sente vontade de limpar e vem brigar comigo? Assim, a gente não tinha harmonia. Ela só é uma boa mãe, não é uma boa dona de casa. Tudo isso foi se acumulando, então aqui eu coloco as razões. A dela, que foi infidelidade, e a minha, todas essas. Eu não consegui ser fiel a uma pessoa que tem tudo isso. Esse relacionamento só está me trazendo estresse, não está me trazendo satisfação, não está me trazendo nenhuma alegria, só estresse. E eu não nego nada do que ela fez por mim e sempre vou ser eternamente grato a ela. Ela me deu o que eu tenho de mais valioso, que são meus filhos, me ensinou como começar este canal. Eu não sabia usar um computador, um microfone, um programa de edição, nada. Ela me ensinou a copiar e colar. Eu não sabia fazer isso, o mais básico da tecnologia digital. Se não fosse por ela, eu não teria este canal ou teria levado muito mais tempo para criá-lo. Eu não nego isso. Ela me ensinou a editar com paciência, mas depois destruiu minha imagem e reputação com o vídeo em que ela chorava. Ou seja, ela me ensinou a criar o canal e também o destruiu.
Se você ensina alguém a construir uma casa, você tem o direito de destruir essa casa? Já não tínhamos mais harmonia. Eu nunca menosprezei ou neguei os benefícios que ela me deu, mas todos esses benefícios acabaram, eu já não os tinha mais. Posso eu, com amor e carinho, lembrar dos anos em que estivemos juntos. Claro, mas também posso ver um futuro em que eu tenha algo mais, que não sejam só discussões. E aqui está o que é muito triste, porque passamos de nos amar tanto, de cuidarmos tanto um do outro. Eu saí para trabalhar com os tendões cortados a menos 30 graus para que ela pudesse ficar em casa. Ela levantava a noite toda para amamentar as crianças para que eu pudesse descansar e ir trabalhar no dia seguinte. Estávamos dispostos a sacrificar tudo um pelo outro, sem outro interesse além do amor e de querer o melhor para o outro. Mas chegamos a esse ponto. Bom, pode continuar. Em setembro passado, eu estava dirigindo para o meu escritório de imigração para uma reunião com meu sócio quando ele disse: "Sabe de uma coisa? Ainda não cheguei, te vejo logo." Disse: "Claro, vou passar na academia enquanto espero." Indo para lá, Katrina ligou e perguntou: "Para onde você vai?" Eu disse: "Vou à academia." Ela: "Não ia ao escritório?" "Sim, mas agora não, vou esperar por ele." E ela me disse: "Liguei para tal pessoa e ela disse que você não vai para lá." E eu: "Ai, tá bom." Para mim, isso foi a gota d'água, tipo, a última mesmo. Ou seja, tenho a toxicidade de uma hispânica e a preguiça de uma canadense. A vantagem das canadenses é que não são tóxicas, não mexem no seu celular, nem leem suas mensagens. E a vantagem das latinas é que elas cozinham para você, te tratam bem, deixam as crianças bem arrumadas, bem penteadas, preparam o lanche para você. Não tenho nenhuma das duas, só o pior delas. Nenhuma vantagem e ambas as desvantagens. Tenho uma mulher tóxica e preguiçosa. Então cheguei à decisão mais difícil da minha vida. E sim, pessoal, estou falando muito sério, foi a decisão mais difícil da minha vida. Eu tive que colocar na balança as vantagens e desvantagens de estar casado com Katrina. E qual é a vantagem? A vantagem é que ela é mãe dos meus filhos. E só. Só isso. E qual é a desvantagem? Bem, todas as que já mencionei para vocês. Então, essa vantagem que eu tenho, que é ela ser mãe dos meus filhos, eu não perco se me divorciar. Agora vamos ver o lado dela. Quais são todas as desvantagens que ela tem? Bem, todas as desvantagens que já citei. Não acredito na religião dela, somos incompatíveis, não posso levá-la ao grau celestial que ela deseja, nem ao templo todo mês, como os mormons querem, todas essas desvantagens. E qual é a única vantagem que ela tem comigo? Eu dou tudo para ela, a sustento e provê. Mas ela não perde essa vantagem se nos divorciarmos, pois continuo oferecendo isso. Eu disse para ela: "Katrina, você nunca precisa se preocupar em trabalhar. Eu sustento você e as crianças no nível mais alto que eu puder. Deixa comigo, eu vejo como me viro, só me deixa focar nos meus projetos", e foi isso que eu propus para ela. Eu disse para ela: "Katrina, vamos nos separar." Quer dizer, não um divórcio ilegal. Vamos nos separar, parar de brigar, parar de discutir, focar nas crianças. E o que ela faz? Ela disse: "Não, eu tenho outra ideia. Olha, é melhor eu te processar para você gastar todas as suas economias com advogados. Te deixo pobre, destruo suas fontes de renda. Estou te processando pelo que você já me oferece, que nunca me negou e que sempre me deu, mas mesmo assim eu te processo. Faço seus seguidores te repudiarem com um vídeo meu chorando, e é melhor fazermos assim. Meninas, mães solteiras, mulheres com filhos, amaziadas ou casadas, se o pai dos seus filhos disser: não vamos nos separar, não seremos mais um casal. Vamos focar nas crianças. Você fica em casa, não precisa limpar, para isso vem as moças que limpam. Não precisa cozinhar, para isso eu cozinho. Eu faço as compras depois do trabalho. Você só precisa ser uma mãe para as crianças, se quiser levá-las para passear em algum lugar. Aqui está um cartão de crédito. Nós levamos eles para passear, levamos eles onde quiserem. Se você quer ter um namorado e sair, tudo bem, a portas fechadas. Sua vida pessoal é sua vida. Eu não me meto na sua intimidade. Eu te dou tudo. E aqui está o cartão de crédito. O limite de crédito é de $15.000. Desses 15 mil, eu gastava uns 4 ou 5 para fazer meu trabalho de youtuber e o resto era para ela. Todo mês eu pagava 10, 12 mil dólares no cartão de crédito, metade dela, metade meu. Bom, aí está. Imagina que te oferecem isso. O que você diria? Diria sim ou não. Foi isso que eu ofereci para a Katrina. Você não precisa trabalhar, limpar, nada.
Aqui está um cartão de crédito com limite de 15 mil dólares. Só me consulte quando for uma compra maior, acima de $1.000. O que você diria, hein? Katrina disse que não aceito. E eu falei, olha, sabe de uma coisa? Pensa bem, pensa, não precisa me responder agora. Pensa nisso. Bem, viajei a Toronto pela minha empresa de imigração. Tivemos que conversar com ministros de imigração e coisas assim, e eu levei meus funcionários, os assessores de imigração que trabalham com a gente. Levei eles para jantar e na hora de pagar, meu cartão não passou. Chego ao hotel e vejo que Katrina gastou 5 mil dólares com um advogado. Pergunto, Katrina, o que houve? Para que advogado? Falei, em vez de gastar com advogados, vamos acabar gastando uns 100 mil dólares com advogados. É melhor eu te dar esse dinheiro, toma, 100 mil dólares na sua conta, fica com eles. As crianças querem ir para a Disneylândia da Flórida, em Orlando. Vamos levá-las ao Legoland da Dinamarca. Katrina me mostrou o amor familiar, o amor com os filhos, a convivência em família, levar eles para qualquer brinquedo, praia, parque, é a coisa mais linda que já experimentei. Ela não me ensinou o amor romântico, porque a religião dela sempre veio antes de mim. E não é que eu tenha um ego frágil, simplesmente não somos compatíveis. Ela é compatível com alguém para quem a religião também vem em primeiro lugar. E eu sou compatível com alguém para quem a religião não vem em primeiro lugar. E não é que ela seja uma má pessoa por ser religiosa, ela simplesmente precisa estar casada com alguém religioso. Ela me ensinou uma alegria imensa, o amor familiar, mas não me ensinou o amor romântico. Não tínhamos isso, não há nada de errado, não tem problema. Podemos continuar vivendo em harmonia e em família juntos, enquanto ambos buscamos o amor romântico em outro lugar. Por que você pagaria um advogado se o pagamento ao advogado foi feito com o meu cartão de crédito? Fui eu quem pagou o processo de pensão alimentícia e conjugal retroativa. Imagine usar o dinheiro de alguém para processá-la por não te dar dinheiro. Ou seja, ela está dizendo para o governo que eu não dou dinheiro para ela e usa o meu dinheiro para fazer esse processo. Usou meu próprio cartão de crédito para dizer para o governo que eu não sustento ela. Olha só, a ironia das coisas. Depois ela me diz, você tem que sair dessa casa, porque se não sair, eu chamo a polícia. Ela nega, mas ela me disse sim. Olha, eu sempre pago a hipoteca. São 3.500 dólares por mês, o que eu pago de hipoteca como se fosse um aluguel mensal da casa, até terminar de pagar. Mas o banco me permite fazer um pagamento anual de 90 mil dólares sem penalidade. E eu sempre fazia isso. Essas são todas as minhas economias. Eu com as minhas economias não compro sapatos, não compro roupas, eu não fumo, não bebo, não uso joias, relógios, brincos, perfumes, nada. Eu me visto com shorts e camisetas do Walmart. Esses 90 mil dólares que eu dava por ano para o banco para abater na minha hipoteca e terminar de pagá-la mais rápido. Meu objetivo era pagar tudo o que restava da hipoteca em 5 anos. Mas quando vi o vídeo dele chorando, vi que desmonetizaram minhas redes. Vi o boicote que começaram a fazer as minhas empresas de imigração, o ódio que começou a chegar para mim, eu disse, não posso. Esses 90 mil dólares é melhor eu guardar para qualquer coisa, porque não sei o quanto esse processo pode se complicar. E olha, salvou minha vida. São as economias das quais tenho vivido, porque minhas fontes de renda foram dizimadas. E foi por isso que passei a viver como nômade. Foi por isso que fui para a Índia e para a Tailândia, porque são países onde o custo de vida é baixo. Posso viver lá com cerca de 20 a 40 dólares por dia, incluindo o voo, se eu considerar quanto me custou a passagem de avião. E uma média por dia é de 40 dólares canadenses por dia. Viver nesses países de baixo custo, enquanto viver no Canadá me custa cerca de 300 por dia. Por isso comecei a fazer esses vídeos. Para quem diz que abandonei minha família, não. Era simplesmente impossível para mim estar no Canadá pelo alto custo de vida. E por 4 meses não vi meus filhos. Por mais de 4 meses não vi meu bebê de 2 anos. Isso é culpa da Katrina? Ela me expulsou e implorei a Katrina. Posso ficar para ver as crianças? Ela recusou e ameaçou chamar a polícia. E todos esses números que estou passando para vocês, eu tenho em documentos oficiais certificados por um avaliador no Canadá e vou usá-los no tribunal como evidência contra ela. Antes de comentar que abandonei meus filhos ou ver a Katrina chorando em vídeo, pense na realidade que estou mostrando.
Agora vamos para o capítulo número 2. Como ela destrói todas as minhas fontes de renda? E como o processo judicial dela vai garantir que eu vou ser escravo pelo resto da minha vida, escravo dela. Vou trabalhar para ela, para dar 100% da minha renda só para ela. E mesmo assim, tenho que pedir dinheiro emprestado todo mês para pagar o que devo para ela, com juros altos. E nunca vou sair dessa dívida. Vamos ver. Ela contrata um advogado, não sei quem a orientou, mas de forma maliciosa, eles fazem esse pedido de pensão retroativa. Aí acaba minha carreira política. Passo número 2, ela me diz, você tem que sair de casa. Eu digo, mas Katrina, tínhamos combinado que íamos ficar com as crianças juntos na mesma casa. O que ela faz? Diz às crianças que preciso sair de casa para que sejam felizes. E assim, ambos os filhos, um menino de 10 anos, Jalisco, e uma menina de 7 anos, Susan. Eles olham nos meus olhos e me dizem, você tem que sair de casa para que a gente possa ser feliz. É isso que a mamãe diz. E esse foi o pior momento da minha vida. Foi a experiência mais dolorosa que já vivi. Os filhos pelos quais trabalhei anos para sustentar. Arrisquei tudo no trabalho, sacrifiquei tudo para trabalhar por eles. Que eles olhem para mim e digam, queremos que você se mude, porque é isso que a mamãe diz. É uma dor da qual nunca vou me recuperar, é uma cicatriz que vou carregar para sempre. E é por isso que não estou sendo cavalheiro e estou falando mal dessa mulher, não me interessa. Isso não se coloca os filhos contra você. Dizer aos seus filhos que o pai deles tem que ir embora. É uma linha que ela cruzou e está abaixo da dignidade de uma mãe consciente. E é por isso que não me interessa, se te ofende, que eu fale mal dela. Eu digo umas verdades para ela, porque é verdade, com as crianças a gente não deve se meter. A bebê não me disse nada, porque obviamente é uma bebê, não sabe, não entende. Disse para a Katrina que as crianças não se interessam pela intimidade ou frequência das relações dos pais. As crianças querem ver a mamãe e o papai juntos na mesma casa. E foi isso que eu ofereci para ela. Falei, Katrina, vamos agir como adultos, lidar com isso e priorizar as crianças. Eu disse, Katrina, não temos um romance, mas somos amigos. Já faz 10 anos e meio que somos os melhores amigos um do outro. Somos uma equipe, conseguimos levar essa família adiante juntos até agora. Você os amamentou, você deu vida a eles, você se levantou à noite para amamentá-los, eu estou dando tudo, eu sou o provedor, você é quem cuida deles. Vamos continuar sendo amigos. E ela disse que não quis se tornar a pessoa que mais me machucou na vida até agora. A pessoa que mais me causou dano psicológico, econômico e sentimental. Desde que me lembro, desde que nasci. E não acho que alguém vá superá-la. Ela decidiu que, em vez de ser minha amiga e criar as crianças como uma equipe, melhor. Vou ser a pessoa que mais te machucou? E isso não foi acidental. Foi de propósito desmonetizar minhas redes, acabar com minha carreira política, envenenar as crianças, me cobrar, me fazer gastar todas as minhas economias com advogados. Tudo isso foi de propósito? Planejado? O bom é que ela tem o amor de Cristo no coração. Imagina se não tivesse. As crianças dizem que devo ir embora e ela fala, se você não for, eu posso conseguir uma ordem judicial dizendo que você é violento e a polícia vem e te tira daqui. Isso foi uma ameaça. Agora eu, como homem hispânico, não posso correr esse risco porque os policiais chegam armados. Os policiais no Canadá são muito razoáveis. Não usam força letal desnecessária na maioria dos casos. Mas já aconteceu, então por que correr o risco? Principalmente porque ela vai ligar chorando, como vocês viram no vídeo, quando diz a mesma coisa, faz pausas para chorar. Ou seja, obviamente, é um roteiro que ela está lendo e ali colocou, entre parênteses, chora aqui. Então ela vai fazer a mesma coisa. Quando ela ligar para a polícia, vai ligar chorando, vai dizer, sou uma mulher branca, uma loira em perigo por causa de um homem hispânico violento. O policial vai chegar armado, não posso correr esse risco. Com muita dor tive que deixar meus filhos e sair de casa. Agora estou alugando um apartamento no Canadá. Por enquanto não, pois não. Por quê? Porque todas as minhas fontes de renda acabaram. Ou seja, eu, de burro, decidi parar de fazer meus projetos de construção para me dedicar a isso em tempo integral.
Esse videozinho chorando desmonetizou todas as minhas redes. Economicamente falando, foi a pior decisão que eu poderia ter tomado, porque está muito vulnerável. No meu trabalho de construção, ninguém me prejudica. Se alguém diz que Saul Reina faz um trabalho ruim, eles só riem. Se você garante, vejo aqui que o trabalho dele é de altíssima qualidade. Se ela posta um vídeo chorando, dizendo que Saul é uma má pessoa e que a minha renda depende das redes sociais, aí isso acaba com tudo. Ou seja, quando você ganha vida como youtuber, toda a minha renda passa a depender da minha imagem. E se alguém faz um vídeo dizendo que sou uma má pessoa, não acontece nada. Mas o que acontece se meu cônjuge faz um vídeo dizendo que sou uma má pessoa? Pois, obviamente, nela eles acreditam e aí desmonetizam minha página do Facebook, denunciam meu canal do YouTube, as visualizações caem, tudo, ou seja, tudo cai. Isso é algo que ela nega. Ela nega que o vídeo dela teve algum efeito negativo na minha vida. Vamos para a parte divertida, a parte tediosa. Vamos ver os documentos, vamos ver os processos que ela está movendo contra mim para que vocês vejam novamente. Reitero, todos esses documentos são reais. Vamos ver aqui o documento. O primeiro pedido dela, número 1, posse exclusiva da casa. Ou seja, ela quer todas as minhas propriedades e todos os meus veículos, além da guarda residencial das crianças. Ou seja, ela quer toda a guarda legal, que eu não tenha guarda legal. Eu tenho direito de vê-los, mas todas as decisões sobre a guarda ficam com ela. Por quê? Porque se ela quiser mandá-los para algum evento da religião dela, digamos, quiser mandá-los por 2 anos para pregar. Já não posso dizer que não. Se quiserem colocá-los em uma sala para interrogá-los sobre sexualidade aos 11 anos, para as meninas, então eu já não posso dizer nada, porque a guarda total é dela. Digamos, você como pai de família, pai ou mãe de família. Se você tem uma filha, gostaria que um senhor de 70 anos perguntasse à sua filha se ela se masturba? Pois Katrina sim, e ela quer que as meninas, as 2 meninas que temos, começando aos 11 anos, sejam interrogadas sobre isso na sua religião. E se um juiz conceder a guarda total para ela, já não há mais nada que eu possa fazer. A próxima, essa aqui é muito importante. Vejam que Saul Reina tem a sua renda discricionária total. Ou seja, depois dos gastos, depois dos impostos, ou seja, não o que eu ganho, mas o que me sobra livre para gastar, a $350 mil por ano. De onde eu tiro isso? Ela, bem, olhem, quando eu estava trabalhando, fazendo todos os meus projetos, tive anos em que me saí muito bem. Expliquei para vocês neste vídeo chamado A Grande Renúncia. Não havia trabalhadores, as redes pagavam mais porque as pessoas estavam em casa assistindo vídeos. Bom, foram anos muito bons, mas todos sabemos que como youtuber isso não se repete, não é permanente. Ou seja, quando você posta vídeos no YouTube, vai ter um vídeo que vai ter um bom desempenho, mas isso não quer dizer que todos os seus vídeos vão ser assim. Bom, eu tive bons anos em que as redes me pagaram, monetizei os vídeos e me dei bem, mas é só isso, depois acaba. Isso é passageiro, não é permanente ou imutável, mas o tribunal não sabe disso. Então, ela começou a pensar em como convencer o governo de que a renda das redes não é temporária ou passageira, mas sim permanente. Ela vai continuar ganhando isso pelos próximos 3.040 anos. Eles precisam me dar. Acho que ela já tinha planejado. Ela começou a me pressionar, dizendo que queria uma casa bonita e grande. Fomos expulsos da última casa, que era modesta, mas eu era muito feliz lá. Quando saímos, pedi uma casa parecida, do mesmo tamanho. Mas ela disse, não vamos procurar mais lugares, não quero morar nessa casa feia e pequena, e começou a me pressionar. E eu sempre tentava, dentro do razoável, dentro das coisas úteis, comprar para ela as coisas que queria. Bom, não posso dar felicidade para ela na religião dela, mas uma casa boa eu posso comprar, pensei eu. Falamos com o pessoal de imóveis, eles começaram a nos mostrar casas, e nos mostraram aquela casa que vimos, a do Tour, minha casa no Canadá. Eu nunca compraria uma casa tão grande assim, nunca é bom viver acima das suas possibilidades. Comprei porque achei que, com as economias de toda a minha vida e meu trabalho duro, conseguiria comprar. Eu posso dar uma entrada grande, então dei uma entrada de $300 mil, que eram todas as minhas economias. Todos os $300 mil. Então, Katrina, pega esse recibo do banco porque ela hackeia meus e-mails, minhas contas bancárias, ela tem tudo, as senhas.
e pega o recibo e usa como evidência para dizer ao juiz que eu posso, sem problema, gastar $300 mil por ano. Assim, sem problema. Arquiva isso como prova no tribunal. Ela só entrega um recibo e diz: isso é o que ele ganha. E se por algum motivo as redes não me derem $350 mil por ano, então eu tenho que pagar a diferença. Ela já provou para o juiz: olha, esse cara tem $300 mil sobrando por ano, não vai ter problema em me pagar o que eu quiser. Esses recibos são as economias de toda a minha vida. Mas ela diz que 350 mil é o que ele ganha em um ano, livre, o que sobra para ele gastar. Katrina disse: portanto, meritíssimo, quero que me paguem $12 mil por mês depois que eu tiver todas as propriedades dele. Depois o que ela faz? Posta um vídeo chorando, acaba com minhas fontes de renda e como vou pagar $12 mil, todos esses documentos no tribunal estão sendo arquivados. Enquanto isso, estou tentando sobreviver com $5 por dia na Índia, tentando fazer um bom conteúdo para recuperar algo ou a monetização das minhas páginas. Enquanto isso, não vejo meus filhos, sinto muita falta e não posso falar porque não tenho uma boa conexão com a internet. E sim, falei muito mal com ela, falei de forma grosseira, xinguei, disse palavrões por mensagens e ela arquivou essas mensagens e usou no tribunal contra mim. Ela usou isso como prova de que sou violento, abusador e um perigo para ela e as crianças. Por isso, quer a guarda total. Admito que a xinguei. Eu estava muito frustrado e estressado, então quando ela fizer o vídeo, vou mostrar para vocês as mensagens de texto. Do que eu disse para ela, vocês já sabem, porque eu já contei para vocês. Além disso, não falei nada que não fosse verdade. Então, me dão a oportunidade de preparar uma resposta na qual eu digo: isso não é uma quantidade constante. Ou seja, eu estava indo bem nesses anos, mas agora acabou tudo com esse videozinho que ela postou. Essa foi a resposta dela. Olhem, vou ler para vocês. Vamos ver aqui o parágrafo 3, vejam. Diz assim: a AGI Global Talent, que é a minha recrutadora, é uma empresa de recrutamento, e eu não acho que ele trabalhe de graça. Isso me deixa muito triste. Porque se ela sabe que essa é a minha paixão na vida, e se eu faço isso de graça, e isso me machuca muito, porque ela sabe disso, ou seja, ela viu o meu compromisso que eu tive quando me mudei para o Canadá, eu era o único hispânico na escola e me propus a fazer algo para mudar isso, para aumentar a comunidade latina no Canadá. Todos aqui têm o mesmo objetivo. Pela lei canadense, é ilegal registrar essas empresas como empresas com fins lucrativos, por isso não ganhamos. Faz anos que não recebo nem um centavo dessas empresas, seja CB Canada ou AGI. Cada centavo de lucro a gente reinveste para servir melhor, para dar entrada em mais pedidos, para dar bolsas para os candidatos, para oferecer mais barato para quem não pode pagar. Nós não ganhamos nada daqui. Ela está dizendo para um juiz que essas empresas me dão uma fortuna e que ela merece isso. De onde eu vou tirar milhões para dar a ela se essas empresas não me dão isso? Aqui no parágrafo 4, ela está nos acusando de evasão fiscal. Olhem, desde que abrimos a empresa, recebemos muitas inspeções, muitas auditorias. E eu pensava, poxa, que exagerados esses haters, né? Porque realmente recebemos muitos haters, muitas pessoas nos denunciaram, muitas pessoas avisaram o governo de forma anônima. Aqui na CB Canada estão fazendo algo errado e a gente nem sabia quem eram, diziam. Devem ser talvez outras empresas de imigração que estão incomodadas, porque baixamos tantos preços, damos os melhores preços do mercado, porque nosso objetivo não é lucrar. Todos, na CB Canada, têm outras fontes de renda e não dependem disso. Queremos ajudar, mas para empresas de imigração, esse é o negócio principal. Ao baixarmos tantos preços, já não conseguem competir conosco e suspeitamos que estejam nos denunciando. Mas, ao ler essa denúncia em que ela me ameaça e diz ao governo que nós trabalhamos de forma irregular, percebo que quem fez essas denúncias foi ela. Ou seja, ela se opôs a que eu abrisse essa empresa de imigração desde o começo, porque ela me disse: se você passar seu tempo em uma empresa de imigração ajudando outras pessoas, vai gastar muito tempo vendo pedidos de refúgio, buscando pessoas no aeroporto. E você não vai mais passar tempo comigo, não vai mais passar tempo na igreja, não vai mais fazer esse esforço para ir à igreja. E ela se opôs a esse projeto desde o início. Então, não tenho provas, mas acho que quem estava nos denunciando era ela.
Aqui vemos a resposta do parágrafo 5. Ela diz que não, que o vídeo dela não me afetou, que não é verdade que o vídeo dela tenha prejudicado minhas redes e minha renda. Isso quer dizer que eu sou a única pessoa na história da humanidade que é imune à destruição causada pelos canais de fofoca. Ou seja, ela está me dizendo que para todas as pessoas na Igreja Vaz e Igreja Mundo, em todos os países, todos os idiomas. A todos eles, sim, os canais de fofoca afetam, claro. Mas a mim não, eu sou imune. É o que ela diz aqui. Ela diz que nunca falou nada de errado. Que isso foi dito pelos canais de fofoca, mas que ela não tem culpa e que os canais de fofoca não me afetam. E ela apresenta como evidência uma transcrição do que disse no vídeo, como se estivesse tentando provar. Olha, eu não falei nada de errado, mas vejam aqui um dado importante, vejam quem fez a transcrição. Ali diz Bruce Laycock. Quem é esse? É o pai dela? Esse senhor é um advogado aposentado que trabalhou diretamente para o governo de Alberta. Ele foi o advogado de defesa do Departamento de Energia de Alberta. Uma pessoa com uma posição muito importante, um poder muito alto, um dos advogados mais importantes e influentes da província de Alberta. Vocês acham que esse senhor não conhece todos os juízes? O que aconteceria? E se eu pegar um juiz mórmon no meu caso para decidir sobre mim? Seria pura coincidência. De quais privilégios Katrina desfruta que ela tem tanta segurança nessa ação arbitrária? A lei diz que a guarda deve ser metade para cada um. Ela quer 100%. A lei diz que os bens devem ser divididos igualmente. Ela quer tudo para ela. A lei diz que o valor que vou pagar é determinado pelo meu salário real. Ela diz que não quer 12 mil por mês. Não é possível que Katrina seja tão estúpida a ponto de acreditar de verdade que pode desafiar a Constituição de Alberta, que vão mudar a lei de família de Alberta só para agradar a ela. Não pode ser só isso. Tem que ter outro fator ali apoiando ela internamente no tribunal para que ela desafie descaradamente o que a lei diz. Sabendo que ela não tem nenhuma chance de ganhar, o que está dando tanta segurança para ela, de que privilégios ela desfruta, todos estão a favor dela, inclusive meus próprios pais. Minha mãe me diz para pedir desculpas para ela e voltar com ela, apesar de todas as provas que eu tenho de como ela é uma pessoa horrível. E meu pai me diz para pedir desculpas a Deus. Que os europeus trouxeram, ou seja, isso não é um resultado direto das ações destrutivas de uma pessoa má. Não é minha culpa por não acreditar no Deus que os europeus trouxeram e que seria melhor. Comporte-se com humildade e peça perdão a Deus, filhinho, porque você não acredita em Deus. E acredite, quando uma pessoa se afasta de Deus, coisas ruins acontecem com ela. Não vamos falar disso agora. Vemos depois. Só queria dizer que ninguém está comigo. Todos apoiam ela. Bom, continuemos no mesmo parágrafo. Aqui Katrina diz, olhem, este é um documento legal. Aqui Katrina diz, se eu realmente quisesse prejudicar a reputação dela, eu diria, por exemplo, que uma amiga me ajudou a entrar no Canadá com documentos falsos, com um pedido de patrocínio falso. Isso é um problema muito controverso no Canadá, porque quando um imigrante entra e se torna cidadão, existe uma lei que dá poder ao Estado do Canadá de tirar a cidadania dessa pessoa. Se descobrirem que em algum momento mentiu no seu pedido de residência, mesmo que já seja cidadão, e isso abriu o debate, que essa lei é injusta, porque te deixa sempre sujeito a chantagens, a que alguém te denuncie dizendo que você mentiu no seu pedido. Bom, então Katrina está usando essa lei e está dizendo isso, diz. Nunca compartilhei no meu canal que ele foi infiel e também poderia ter dito que ele cometeu fraude fiscal. Tanto pessoalmente quanto nas empresas dele. O problema é que foi ela quem, por muitos anos, fez meus impostos. Desde que nos casamos, ela declarou meus impostos de 2011 até 2019. Quando você apresenta seus impostos no Canadá, a primeira coisa que perguntam é quem preparou, quem fez. Então, se ela chegar a me acusar de qualquer tipo de evasão fiscal, eu não hesitaria nem por um segundo em testemunhar contra ela no tribunal, porque foi ela quem preencheu. Como já é de costume, ela está atirando no próprio pé, assim como ela mesma arruinou a fonte de renda que sustenta os filhos dela e a ela mesma. Assim, se ela mesma me acusa de um crime por evasão de impostos, eu levo ela comigo.
E quem sofre aí são as crianças. Imaginem uma mãe na cadeia por fraude e um pai deportado, mas vocês acham que ela se importa? Também os vídeos dele são falsos e ele está sempre cometendo fraude contra o governo. Aqui está a ameaça dele, ou seja, vejam a ameaça. Ela diz: não, eu não prejudiquei a imagem dele, mas se eu quisesse fazer isso, essas são as coisas que eu poderia dizer para prejudicá-lo, o que ela vai acabar fazendo. Então, já sabem, senhores, quando virem o vídeo dele chorando, que ele vai postar e vai mostrar as lágrimas e tudo mais. E ele vai postar em inglês e em espanhol e vai fazer todas essas ameaças que estão aqui e vocês vão ver. Algumas pessoas vão acreditar nele, vão acreditar nela e vão ter pessoas que vão acreditar em mim. Desejo o melhor aos que a apoiam e agradeço muito a quem confiar em mim. Parágrafo número 6 diz CB. Canadá continua operando e suas finanças não foram afetadas. Vamos começar este capítulo. A empresa de migração. A empresa de migração continua operando normalmente, continuamos sendo uma das melhores empresas de migração que já existiram no Canadá. Continuamos com nosso compromisso de ajudar o imigrante e não fazemos isso com fins lucrativos. É uma empresa 100% comprometida com os imigrantes. Se você tem sua aplicação feita com a CB Canada, não se preocupe. Sofremos muito sabotagem depois do vídeo dele chorando. Tivemos muitas pessoas que marcavam consultorias e no último minuto não cancelavam por lei. Nós temos que pagar ao assessor e as pessoas que não reservaram acabavam cancelando e tínhamos que dar um reembolso. E as pessoas que realmente queriam marcar uma consulta já não podiam mais marcar. E assim ficou por meses. Katrina diz que tudo isso não é verdade. Que essa empresa vale uma fortuna e que eu tenho que pagar para ela o equivalente à metade dela. Porque por lei ela é dona da metade de tudo. Mas ela não está me pedindo a metade, está me pedindo 100% de tudo. Então ela quer que eu pague uma fortuna pelo que ela diz. É o que parece. CB Canada vale, porque é a renda que me dá, e na verdade não me dá nenhuma renda, me dá a satisfação de estar ajudando minha comunidade. Se um juiz aprovar, eu tenho que dar a quantia que eles determinarem, 2, 3 milhões o que eles disserem, e vou ter que pedir emprestado para pagar para ela. Ou então, se não, um juiz determina que Katrina é dona da minha participação na empresa, que é 20% ao dar para ela o título legal da minha participação na empresa, Katrina. O que eu faria seria aumentar os preços dos processos, demitir funcionários, não dar bolsas, não ajudar as pessoas, além do que a lei nos permite. Nós fazemos todo o possível para ajudá-los e a empresa deixaria de existir, mas nós não vamos deixar que isso aconteça. Eu prefiro me endividar para o resto da vida antes de deixá-la. Ela tem participação nessa empresa, então para quem perguntava, a empresa de migração continua. Claro que continua. Vou lutar por esta empresa até meu último suspiro. Como prova de que a empresa é supermilionária, recebemos o reconhecimento de melhor empresa de migração no Canadá. E você coloca isso como prova? Sim. Recebemos o reconhecimento porque somos bons, porque queremos servir a comunidade, não porque sejamos multimilionários, muito pelo contrário. Aqui, vejam outra coisa, o parágrafo 7, muito importante. Katrina diz que eu, de propósito, faço vídeos controversos, com temas difíceis de abordar para ganhar menos dinheiro, mas que esse dinheiro eu devo a ela. Ou seja, ela diz que eu não deveria fazer conteúdo educativo, eu deveria fazer conteúdo idiota para ganhar mais e dar mais para ela. E que eu estou fazendo isso de propósito, para dar menos para ela, mas que mesmo assim eu devo para ela. Vejam, leiam. Depois ela nega que o Facebook não me paga. Aqui eu mostro para vocês. Leiam. Depois nega que Facebook não... Última mensagem que recebi do Facebook quando eu estava tentando receber o pagamento. Ficaram me devendo tudo deste ano e nunca me pagaram. E essa evidência vem diretamente do Facebook, mas ela está negando, e ao negar eu acabo perdendo porque tenho que pagar um cartório para certificar essa evidência. Milhares de dólares em despesas legais. Depois aqui, ela diz que eu, de propósito, desmonetizei minhas contas para não pagar ela, e que não foram as denúncias de todas as pessoas que enviaram. Os canais de fofoca, bom, as datas coincidem. Exatamente.
Quando os canais de fofoca no TikTok pegaram a história do meu divórcio e falaram para o público deles denunciar minhas páginas, foi dias depois que desmonetizaram todos os meus canais. Não pode ter sido minha culpa por abordar temas polêmicos. Crio conteúdo há mais de 7 anos e isso já tinha acontecido comigo, mas nunca de forma permanente. Foram os vídeos de fofoca, usando o vídeo de Katrina, que causaram a desmonetização e a perda da minha renda nas redes sociais. Não foi outra coisa. Não tem como ela discutir isso, mas ela não aceita. Agora depende de um juiz decidir sim ou não. Ela me acusa de ser eu quem não forneceu as informações corretas sobre meu banco. Vamos ver aqui o parágrafo 8. Ela diz que eu continuo pagando tudo, que eu pago a hipoteca, todas as despesas e que isso é uma prova de que eu estou mentindo. Porque não sei, mas está aí, leiam vocês mesmos. Ou seja, imagina que se o pai dos seus filhos paga tudo para você, você usa isso como prova de que ele está mentindo, E que você diga a um juiz, o pai dos meus filhos está mentindo, e por que ele paga tudo? Depois, aqui nesse parágrafo, ela diz que além de toda a minha renda e tudo mais, eu tenho uma quantidade enorme de economias e apresenta provas disso. Isso não é verdade. Gastei todas as minhas economias com advogados, ela coloca isso escrito ali, eram $60 mil. O que restava das minhas economias, eu transferia para minha conta corrente para usar com despesas e já gastei tudo. E ela usa isso de novo, o fato de eu ser responsável e não poder ficar devendo ao banco porque isso arruína meu histórico de crédito. E se eu quiser abrir uma empresa para ajudar imigrantes, não posso sem histórico de crédito. E ela está usando isso contra mim. Não tenho grandes economias, gastei tudo, aqui está minha conta corrente, tenho $900. Esse último pagamento de $4.500 foram 4 mil para o meu advogado e 500 foi o que eu gastei. Desde que cheguei ao México, o tempo que estou aqui... Não, desculpa, me enganei. Não tenho $700, me restam 250, porque o pessoal do Airbnb me cobrou em dobro. Olha, aqui me cobraram o dobro e 2 vezes. Ou seja, vejam com quão pouco eu vivo. 99% de tudo o que gasto, os $20 mil por mês em média, são para Katrina e para advogados. Vou ler este gráfico que preparei para vocês. Por exemplo, em março gastei $15.500, minha renda foi de 5.018, portanto, tive um déficit de 10.489. Em abril, esse déficit foi de 2.200, em maio de 10.000, em junho de 13.000, em julho de 7.000, em agosto de 10.000, em setembro de 7.000. Todos esses documentos estão certificados por um avaliador aprovado pelo tribunal, ao qual Katrina não pode desmentir, não pode competir com a palavra desse avaliador. O que ele diz é final, porque eu apresentei todos os documentos legais. Então como é que Katrina tem confiança de que vai ganhar esse caso? De onde ela tira isso? Ou seja, quem está apoiando ela? Que informação ela tem? Existe corrupção no tribunal canadense ou é a própria Katrina? Essa idiota é louca. Bom, aqui vem outra muito importante. Diz, parágrafo 18. O acusado continua pagando todas as despesas da casa. Claro, sou responsável. E também continua viajando pelo mundo para gravar para o seu canal. Um parágrafo pequeno, mas tem muita coisa para ver. Ou seja, primeiro me acusa de que eu, de propósito, não estou fazendo um bom conteúdo e que não tenho visualizações, e neste outro me acusa de que estou viajando pelo mundo para fazer conteúdo. Ou seja, se minhas visualizações caem, dizem, ele não está se esforçando no canal, ele é preguiçoso, está deixando o canal de lado. Mas se eu me esforço, me acusa de viajar pelo mundo criando conteúdo, insinuando que tenho milhões para dar a ela. Ou seja, se contradiz, não importa o que eu faça, como ganho. Se eu foco no meu canal, é ruim, ele usa isso contra mim. Se eu não foco no meu canal, ele também usa isso contra mim. Se eu faço um esforço para ganhar nas redes, ele usa isso contra mim. Se eu paro de ganhar nas redes, ele também usa isso contra mim. Eu penso em como sair disso, mas aqui ele nos dá uma pista. Ele diz, continuo viajando pelo mundo para fazer conteúdo. Isso é porque ela começou a ficar com inveja. Quando eu saía às 5 da manhã para trabalhar na neve e deixava ela dormindo, sem fazer nada, ela nunca me disse, por que você vai trabalhar na neve e eu fico aqui em casa com aquecimento? Ela nunca falou isso. Mas quando comecei a viajar para fazer documentários e a ser convidado para eventos, aí sim ela começou a me dizer, por que você viaja?
Por que você sai? E eu estou aqui em casa com as crianças. Eu disse, Katrina, venha comigo. Ela respondeu, não posso por causa da minha doença. Quero que você não vá. Fiquei muito triste ao ver que a própria mãe dos meus filhos estava com ciúmes de mim. Ou seja, ela sente inveja de mim e foi muito difícil aceitar isso. Mas ao ver esses processos legais, percebo que aqui ela está me dando provas. Olhem! Quando decidi me divorciar dela, pensei, é possível que eu esteja deixando uma boa mulher, mas depois de deixá-la, ela mesma me deu provas escritas de que não, eu não estou deixando nenhuma boa mulher. Ou seja, sua amiga que tem filhos. Se o pai dos seus filhos é bem-sucedido, está indo bem e ganhando bem, você teria inveja dele, diria para ele não ganhar, não ir? Na verdade, para AGE Global Talents, nós pagamos um agente para revisar as vagas e trazer mais vagas para nós, e ir pessoalmente aos locais de trabalho para ver se são bons empregos. Para ver que sejam buenos empregos. E se Katrina se tornar a dona desta empresa, se um juiz aprovar, ela terminaria este programa, ela vai ficar com lucro, não vai contratar alguém para fazer isso. E eventualmente a empresa desapareceria e não poderíamos mais oferecer vagas, as vagas. Katrina absorveria a maior parte possível da renda e em alguns meses a empresa fecharia. E ela não só absorveria todos os lucros da empresa, doaria 10% para a sua religião, que só em 2023 aumentou sua fortuna em 29 bilhões de dólares. Nada mais a fazer, já não há mais o que fazer, já são 265 bilhões de dólares. Tenho que pagar 12 mil por mês para ela, cerca de 5 mil por mês para advogados, uns 4 mil por mês para certificadores, pessoas que certificam todos os documentos que ela diz que são falsos. Eu devo estar recebendo entre 2 mil e 3 mil dólares por mês, no máximo, e estou gastando entre 30 e 40 mil dólares, e é por isso que moro aqui. Estou em países onde custa menos para eu viver, porque não quero ficar em casa com ela, apesar de que eu poderia por lei. E a casa é grande o suficiente. Simplesmente não confio nem mesmo na minha integridade física. Vendo tudo o que ela é capaz de fazer, a malícia que tem e as conexões que possui, já não me sinto seguro dormindo lá. Para aqueles que comentam que abandonei meus filhos quando posto uma foto em algum país onde é barato viver e falam suas idiotices, e sua esposa e seus filhos, onde você acha? Idiota, onde você acha? Por isso, no próximo mês, vou ter que pedir dinheiro emprestado com juros para poder continuar com essas despesas. Tenho uma audiência no dia 28 de novembro, agora em novembro de 2024, e um juiz vai decidir. Katrina vai apresentar todas as suas reclamações, que eu já mostrei. Todos os meus bens, 12 mil dólares por mês, o valor aproximado das minhas empresas, eu entrego para ela. Ou seja, já era, ela diz. Por exemplo, a empresa de migração dele vale 10 milhões de dólares, ele me deve 5 milhões. A empresa de recrutamento dele vale 10 milhões de dólares, ele me deve 5 milhões. O canal dele, a página dele no Facebook, dão 100 mil dólares por mês. Então ela diz que eu devo 50 mil. E eu digo, não, meritíssimo, não é verdade. As redes não me dão isso, minhas empresas não me dão isso, só ajudamos e é o juiz quem vai decidir, se o juiz decidir que sim. Se a Katrina estiver certa, que opções eu tenho? Eu teria que morar no meu carro, não poderia pagar outro aluguel ou outra casa no Canadá. Teria que ter 2 ou 3 empregos, trabalhar 20 horas por dia só para pagar para ela. E mesmo assim, eu teria que pedir emprestado para pagar para ela. Isso me colocaria em um ciclo de dívida contínua que eu não conseguiria pagar. Eu não poderia mais continuar minha vida como investidor e empresário, não poderia mais financiar os projetos que já comecei, como este, o do carro voador, que só preciso de dinheiro para legalizá-lo, já está funcionando e pronto para voar, mas eu não tenho dinheiro para a licença. Este projeto é para ajudar as pessoas, para levar medicamentos às comunidades. Vocês acham que a Katrina se importa com alguma coisa? Não, nada. Por quanto tempo? Como a Katrina tem uma doença, então ela está pedindo para a vida toda. As crianças? Acaba aos 18 anos, mas só se não forem para a universidade até que o mais novo se forme. Ou seja, pode ser pelos próximos 25 anos. Eu agora tenho 40 bom, 39 vou fazer 40 para eu sair desses pagamentos.
Com ela, eu teria 65 anos, e aí já não pagaria mais para ela. Só pagaria os juros de toda a dívida que acumulei para pagar para ela. Ou seja, na idade em que eu deveria estar me aposentando, eu vou estar apenas começando do zero. E como ela estaria? Bem, confortável na casinha com lago particular que eu comprei, à qual eu não teria acesso. Como eu estaria financeiramente, depois de 25 anos recebendo $12 mil por mês, agora financeiramente estou começando do zero, com uma conta de $12 mil mensais. Levem em conta que eu não tenho formação, não tenho faculdade, sou pedreiro, estão me exigindo que eu sustente essa mulher. Entre os canadenses, apenas 10% dos canadenses ganham mais de $10 mil por mês. E eu sou obrigado por lei a mantê-la nesse status para que ela possa continuar fazendo o que está fazendo. Vejam este vídeo que ela fez, onde conta o quanto eu a tratei mal, usando o telefone com o qual ela gravou. Eu comprei a caminhonete em que ela está sentada. Fui eu que comprei o seguro dessa caminhonete, fui eu que paguei, o tanque de gasolina, fui eu que enchi. E ela está indo para a universidade porque não precisa trabalhar graças a mim. Existem diferentes tipos de maus tratos, como quando uma mulher posta um vídeo chorando sobre como o homem a trata muito mal. Da caminhonete ao telefone, casa, gasolina e seguro, tudo foi comprado por esse homem para ela. Na verdade, nessa parte do parágrafo diz que ela já se acostumou a viver ao lado de um lago particular e que por isso não pode sair daquela casa. Portanto, eu tenho que continuar pagando e teria feito isso sem problema se ela não tivesse destruído minhas fontes de renda. Olhem, pessoal, eu vim de origem humilde. Meu pai vendeu o táxi dele para me mandar para o Canadá. Eu cheguei ao Canadá pelo sonho canadense, 100%. Não vou parar pela metade, não vou alcançar o sonho canadense pela metade, de ser apenas um empregado e ganhar o salário mínimo. E aí eu fico. Não, eu vou até o topo, porque esse é o meu objetivo, é o que todas as pessoas que me apoiaram merecem. Mas eu percebi que estando casado com Katrina, eu nunca ia chegar lá, nunca ia ser feliz. Não importa seu sucesso na vida se você está casado com a pessoa errada. Você vai ser infeliz ao ver essa garota chorando, chegando em casa miserável depois de 15 horas de trabalho na neve. Depois de pagar as dívidas de todas as coisas que eu compro, vê-la chorando, me dizendo que eu não estou pagando imposto para uma religião dela, percebi que essa garota nunca vai ser feliz. Não importa o que eu faça, eu não posso fazê-la feliz porque ela tem uma subjugação religiosa impossível de compensar. Mesmo se eu fosse um mórmon de verdade e a gente se casasse no templo, ela vai me dizer: é que você não é bispo. Se eu for bispo, é que você não é presidente de estaca. Se eu for presidente de estaca, é que você não é membro do quórum dos 70. Não é assim? Essa garota nunca vai ser feliz e está me arrastando com ela. Então eu decidi, não quero estar condenado a uma vida de infelicidade. Então eu decidi me divorciar, porque decidi que não mereço ser infeliz pelo resto da minha vida, nem ela também. Mas agora, ao me divorciar, já estão me condenando a uma vida de dívidas e de pobreza. Porque vou estar pagando um valor muito acima do que eu ganho por mês. Se o juiz aprovar isso, e eu falo sério, não é brincadeira, eu seria elegível para solicitar refúgio na União Europeia pelo Programa de Proteção contra a Escravidão Moderna? É isso mesmo, a escravidão moderna existe. Eu fiz este vídeo mostrando como os trabalhadores em Dubai são escravos, porque exigem deles um valor maior do que eles podem ganhar. E se eles não pagam, tiram o passaporte deles ou ameaçam que não vão ver a família. Portanto, eles podem ser refugiados, o refugiado escravo, mas eu nunca imaginei que eu ia estar lá. Olhem, vamos ver este e-mail onde minha advogada está me explicando o que acontece se eu não pagar essa quantia. Aqui ela me explica. Depois de mais de 30 dias devendo a pensão alimentícia, eles enviam uma solicitação ao Departamento de Pensões. E eles primeiro tiram sua carteira de motorista e depois, em 3 meses, tiram seu passaporte. Portanto, eu já não poderia viajar e continuar criando conteúdo. E como eu moraria em um país de baixo custo, eu já não poderia entrar para ver meus filhos. Então, para ser refugiado, como um escravo moderno, eu preciso de 3 requisitos. Número 1, que estejam me pedindo mais de 100% do que eu ganho cumprido. Número 2,
ter a ameaça de que vão tirar meu passaporte cumprido. E número 3, a ameaça de que não vou ver minha família cumprido. Porque se eu não pagar, o governo canadense tira meu passaporte e eu não posso entrar para ver meus filhos. Se o juiz aprovar, o que eu faria seria ter que morar em um lugar que me custe o menos possível. Eu poderia morar em um abrigo para pessoas em situação de rua, no Canadá, que é de graça. Morar no meu carro seria muito difícil no inverno. Eu não conseguiria pagar um aluguel se eu saísse do país. Por exemplo, no México, que é mais barato para viver, eu não veria meus filhos. Então, se eu pedir refúgio na União Europeia, eu me livro dessa dívida, mas não veria mais meus filhos. Então, o que é que eu faço? Por isso, decidi fazer uma proposta. Olhem, ou seja, se ela tem tanta certeza de que é isso que eu ganho nas redes, vamos mandar para ela. Olhem no WhatsApp, eu mando para ela, aqui está o WhatsApp dela. Em dinheiro, imediatamente, eu darei para Katrina Laycock toda a minha participação na CB Canada, toda a minha participação na AGI Global Talent, a recrutadora. Acesso completo à minha página do Facebook com 4,8 milhões de seguidores e ela vai colocar as informações bancárias que ela quiser, porque segundo ela, continuam me pagando uma fortuna e a culpa de não me pagarem é minha, porque estou dando as informações bancárias erradas. Vou passar para ela meu canal do YouTube, com 2,6 milhões de seguidores e transferir minha conta do AdSense. Quem te paga, deposita direto no seu banco. Vou dar para ela minha conta do TikTok, com 500 mil seguidores, minha conta do Instagram, com 250 mil em troca dos pagamentos que ela está me pedindo. Eu vou continuar fazendo meu trabalho na AGI e na CB Canada, e como ela diz que é impossível que não me paguem, então ela receberia meus pagamentos, não é? Se ela está tão certa de que os pagamentos existem e eu continuarei entregando os vídeos que faço, eu daria para ela um vídeo documental de 20 a 25 minutos toda semana para o YouTube. Também daria para ela 3 vídeos por semana, exclusivos para o Facebook, no formato quadradinho, assim, o quadradinho. E daria 5 vídeos curtos, para que ela coloque como shorts, reels, no TikTok, onde ela quiser, com a mesma qualidade com que sempre criei o conteúdo. E se realmente eu estiver ganhando uma fortuna, como ela diz, então eu aceitaria. Porque ela diz que com os milhões que eu ganho por mês nas redes e nas empresas de imigração, 12 mil dólares por mês não é nada. Ou seja, isso não é nada. Ele está ficando com a maioria, eu só estou pedindo uma pequena porcentagem, 12 mil dólares. Não é nada, meritíssimo, comparado com o que ele ganha. Então vamos inverter esse papel. Eu continuo fazendo meu trabalho como criador de conteúdo e trabalhando na empresa de imigração, e ela continua fazendo o trabalho dela como mãe das crianças. E a única coisa que a gente reverte foram as finanças. Você recebe tudo o que chega para mim até o último centavo, e você me dá aquela fração de 12 mil dólares para mim. Aí está a minha oferta, e depois eu coloco o meme, o GIF. A bola está com você. E vamos ver se ela aceita. Então, será que Katrina vai aceitar essa oferta? Vejam no próximo. Não tem nenhum próximo episódio. Ela não vai aceitar. Por quê? Porque ela sabe, Katrina, sabe que há algo fundamentalmente errado, maligno e incorreto nesse pedido que ela está me fazendo. Ela identificou e sabe muito bem de muitos elementos de caráter escravista, explorador, abusivo, aproveitador e sabe que não os quer para ela, os quer para mim, claro. E está disposta a usar toda a força e rigor da Tribunal de Família canadense contra mim para me obrigar, para me submeter a esse acordo, o qual ela não quer para ela. O que de fato contradiz sua crença mórmon cristã de tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Bom, tudo isso vai ser decidido por um juiz no dia 28 de novembro, vamos ao tribunal. Ela apresenta o caso dela, eu apresento o meu e vamos ver o que acontece. Qual vai ser o resultado? Eu não sei, é esperar. Até aqui meu relato. Pessoal, muito obrigado por me ouvirem, que a coragem esteja com você e... nos vemos na próxima, quando for, não sei quando,